vemos aqui que Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos. Por que acontecia isso? O Senhor nos ensina a gente amar as pessoas de um modo igual, principalmente os filhos, né, irmãos? Às vezes, principalmente quem tem muito filho, às vezes as pessoas amam mais um, fica fazendo aquela escolha na própria família. E aqui José, ele caiu nesse erro de amar mais a José e a Benjamim também, que era também o irmão mais novo do que José, né? Então, queridos irmãos, o que nós observamos nessa passagem bíblica? José, ele era um dos 10 filhos, ele era o que ficava perto do caçula. E, queridos irmãos, José era um rapaz crente, ele era crente, ele conhecia Deus, embora que ele era novo. A Bíblia diz que ele tinha 17 anos nessa época, mas José, ele tinha um diferencial na sua vida. José, ele tinha uma chamada de Deus. José, ele foi escolhido por Deus para salvar o mundo da sua época. Então, queridos irmãos, o que é que nós vamos ver aqui na vida de José? José foi um rapaz que foi odiado pelos seus irmãos. José foi um rapaz que ele era um rapaz dedicado a Deus, à família. Ele era dedicado ao seu pai. Ele vivia, né, toda a sua vida dedicada ao seu pai, à sua família, aquilo que Deus colocava nas suas mãos e aquilo que o seu pai colocava nas suas mãos. Nós vamos observar aqui, queridos irmãos, que por ele ser um homem escolhido por Deus, porque, irmãos, sempre quem é escolhido, ele se destaca. Sempre quem tem a chamada se destaca dos outros. Não é que Deus não tenha promessa para todos, mas aquele que Deus vai usar, ele se destaca. Primeiro, por quê? Porque ele é uma pessoa íntegra. Ele é uma pessoa que não gosta de coisas erradas. Ele é uma pessoa que anda na sinceridade com Deus e com aqueles que estão em sua volta. Nós podemos observar aqui, queridos irmãos, que José, ele trazia algumas coisas erradas dos seus irmãos. Seus irmãos iam pastorear as ovelhas, e quando eles estavam ali levando as ovelhas para aquele capim verdinho, né, para que as ovelhas ficassem ali pastando, e eles faziam algumas coisas erradas, e José falava para o seu pai. José, ele não ficava conivente com aquelas coisas erradas, mas José falava para o seu pai. José contava para ele: olha, pai, meus irmãos fizeram isso, né? E então, por causa dessas coisas, José era aborrecido. José era, de certa forma, eles tinham muita raiva dele. Então a Bíblia diz que por esse motivo, e pelo motivo de José ser o filho, né, da velhice de Jacó, Jacó o amava ele. E Jacó demonstrava esse amor, irmãos, de uma tal forma que Jacó fez uma túnica, que era uma vestimenta muito importante naquela época, uma túnica de várias cores, porque Jacó, ele também tecia lã. Ele tirava a lã, né, das ovelhas, e ali ele tecia e fazia roupas. Então, queridos, quando aconteceu aquilo, os irmãos de José ficaram furiosos com ele, de maneira, queridos, que eles não podiam nem olhar na face, de ódio que os seus irmãos tinham dele. Mas eles não sabiam que aquele jovem seria usado para salvar a própria vida deles. Eles não tinham em mente a grandiosidade do mistério que havia na vida de José. Então, queridos irmãos, nós podemos observar que Deus já começou a trabalhar na vida de José ainda quando ele era novo. E José teve um sonho. Esse sonho não foi fruto da imaginação de José.
Esse sonho não foi porque José dormiu de barriga cheia, né? Terminou de comer e foi logo dormir, aí ficou sonhando heresia. Não foi isso. Ali foi um sonho dado por Deus. E José, ele ficava alegre com aquele sonho, porque o sonho já mostrava o que era que ia acontecer. De maneira, queridos irmãos, que quem olhava para José, como seus próprios irmãos, que criticaram ele quando ele disse assim: olha, eu tive um sonho, contando para os seus irmãos, né? Eu tive um sonho, e nesse sonho nós estávamos malhando o trigo, nós estávamos recolhendo o trigo, e eu pegava os trigos e fazia um fecho, e o meu fecho subia, ia para as alturas, e vocês também estavam tudo, cada um com seu fecho, e naquele sonho os fechos de vocês ficavam tipo que encurvado, né, para o fecho, meu fecho que estava mais em cima. E os irmãos deles entenderam que ele ia ser exaltado, que ele ia ser uma pessoa que ia receber autoridade. Então, quando José contava esse sonho, eles ficavam com mais raiva de José, ficavam com ódio. Então observe, irmãos, que José, ele foi chamado por Deus para abençoar a família. A família de José estava praticamente desviada. É tanto, queridos, que aqueles irmãos de José fizeram uma trama terrível contra José. Quando José foi um dia levar alimentação para eles, que o pai dele disse: olha, meu filho, vai lá e vê como é que estão os teus irmãos, veja se eles estão fazendo as coisas corretas. E quando José chega lá onde eles estão, aí eles começam a planejar o mal, começam a maquinar o mal, começam a desejar o mal para José, de forma que eles pegam José, tentam matar, desistem, depois jogam José dentro de um buraco, depois eles ficam ali, passam 2, 3 dias ali, tiram José, vai passando uma caravana de ismaelitas, que eram naquela época pessoas que escravizavam outras, e eles pegaram José e venderam ali para aquela caravana. Então, queridos irmãos, o que nós podemos observar? Deus deu um sonho revelador a José. Deus mostrou a José ainda, quando ele ainda moço, quando ele ainda ninguém dava nada por ele, quando ele era odiado, quando as pessoas não acreditavam, Deus já mostrava a José que ele ia ser alguém. Então, por que Deus fez isso? Porque José agradava a Deus. Nós vamos observar, nós não vamos abrir a Bíblia, mas se vocês procurarem nesse mesmo texto falando de José, você vai encontrar lá na frente José sendo tentado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar tenta abraçar José, tenta agarrar ele, como ela não consegue e ele sai correndo, então ela fica com raiva e começa a dizer que José queria maltratar ela. E José, quando ele é chamado pelo marido daquela mulher, ele diz: de maneira nenhuma eu vou pecar contra Deus e contra você. Então veja, irmãos, que José, ele era um rapaz, ele era um homem que ele se dedicava a Deus, de maneira que ele fugia do pecado, de maneira que ele saía fora. Então Deus se agradava disso. O Senhor se agradava, porque, irmãos, a Bíblia diz que o pecado é quem faz separação entre nós e Deus. Se, por exemplo, a pessoa tem até uma chamada, a pessoa tem até uma vocação, conhece Bíblia, né? Conhece toda a palavra de Deus, mas ela não vigia. Às vezes ela se atola no pecado, às vezes ela pratica coisas, às vezes escondido, pensando que ninguém está vendo e Deus está vendo. De maneira, queridos, que ela mesma faz com que a sua chamada fique abafada. Então José, ele não se dedicava ao pecado, ele fugia fora, ele corria fora, ele saía fora. Então, queridos irmãos, Deus se agradava de José. E foi por causa disso que José abençoou toda a sua família. Foi por causa, queridos irmãos, de na hora do pecado ele correr fora, na hora da situação que ele ia, né? Se ele se colocasse à disposição, se ele pecasse, aquela promessa ia ser quebrada.